4, quando vamos falar sobre uma segunda perspectiva da Páscoa. E a Páscoa, como nós vimos na semana passada, foi uma realidade onde Deus confrontou o mundo. Se você lembra do que nós vimos na semana passada, você vai notar que nós analisamos essa primeira visão a respeito da Páscoa. O Pessá judaico, a Páscoa, que foi uma festa instituída por Deus para a lembrança da libertação do cativeiro egípcio, não é? Durante alguns séculos, foi, em primeiro lugar, uma demonstração de Deus confrontando o mundo em prol do seu povo. Muitas vezes nós vivemos uma fé, meus irmãos, que se encontra muito enclausurada, e muitos de nós, embora se digam crentes, na realidade estão vivendo um cristianismo que mais se aproxima de um ateísmo ou de uma incredulidade, porque descreem que Deus possa salvar, descreem que Deus tem a capacidade de libertar, de regenerar o homem e de transformar a sua história. Quantas vezes muitos de nós olham para a vida de pessoas que eram devassas, pecadoras, criminosas até, e descreem da sua conversão? Pois para isso nós estamos a dizer ao mundo que é como se Deus não tivesse poder para operar milagres dessa feita. E basta você olhar para si próprio, que na realidade isso é uma demonstração de autojustiça. É como se eu dissesse: não, o assassino que se converteu é falso, porque eu sou melhor que ele, o meu pecado era mais perdoável. Quando na realidade, com o Êxodo, com a Páscoa, Deus mostra ao mundo que Ele liberta quem Ele quer, e que não há nenhum muro, nenhuma nação, nenhuma potência militar tão intransponível que possa resistir à mão poderosa do nosso Deus. A primeira coisa que vimos na semana passada foi isto: a Páscoa como um confronto de Deus com o mundo para liberdade. E quem está acompanhando conosco nosso estudo bíblico às quartas-feiras, às 19h30, temos feito um estudo panorâmico da Bíblia, e você tem observado que nós temos também envidado todos os esforços para observar estes temas nos primeiros 5 livros da Bíblia, que é o Pentateuco. Vamos encerrar na próxima quarta, você já fica aí convidado para participar conosco. Então abra a sua Bíblia, querido, para a gente ver essa segunda perspectiva sobre a Páscoa. A primeira perspectiva foi o confronto de Deus com o mundo, e a segunda é a apresentação de Cristo ao crente. Antes de lermos esse texto, nós queremos justificar aos irmãos a ausência do nosso pastor. Como vocês já sabem, com seus 69 anos de idade, não aguentou, acordou um pouco febril, cansado, e por conta desses 3 dias, últimos que passamos na Igreja Presbiteriana de Belém, por ocasião da primeira reunião ordinária do Presbitério da Região Metropolitana de Belém, 2024. Então, à noite, se Deus quiser, ele já estará. Pedimos as orações dos irmãos pelo nosso pastor. Vamos abrir esse texto então e lermos com atenção e reverência ao Senhor. Êxodo capítulo 12, versos de 1 a 14. Êxodo capítulo de número 12, versos de 1 a 14. Vamos acompanhar com atenção o que diz o Senhor a Moisés e Arão, para repassarem ao povo sobre a instituição da Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e os guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura.
nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até amanhã, queimá-los eis. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-los eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações os celebrareis por estatuto perpétuo. E ainda do verso de 21 até o verso de número 28. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de hisopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre, e uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isto, como o Senhor ordenara a Moisés, e a Arão assim fizeram. Então você observa nessas duas porções do mesmo capítulo 12 de Êxodo a instituição da primeira Páscoa. Isso aqui foi a primeira instrução que Deus passou a Moisés e Arão antes da 10ª praga, ou do 10º sinal do poder de Deus no Egito, quando ele então ali promoveu a libertação do seu povo. E todos esses elementos, como você pode observar e lemos aqui, têm significados, é o que a gente vai ver hoje aqui nesta manhã. Tira só um pouquinho, Marcos, por gentileza, do reggae, do agudo, para poder equilibrar no da microfonia. Amém. Então, queridos, observe então, na nossa introdução, nós destacamos aqui aos irmãos queridos. Deixa eu ligar aqui, que senão não vai. Passe aí para mim, por favor. Pronto. Isso. A morte de Cristo na Páscoa é mais que um símbolo. E essa é a primeira coisa que eu quero convidar a sua reflexão. Por quê? Porque nós podemos pensar que isso foi apenas uma coisa cultural do povo judeu. E aí nós somos induzidos a erro. Quando nós olhamos para o fato de Jesus ter sido o Cordeiro Pascal e a sua morte, a sua paixão ter ocorrido exatamente na Páscoa, quando nós olhamos para o Evangelho, ele foi morto após a celebração da Páscoa, ainda no interstício da celebração pascual no povo judeu, ali onde ele estava localizado em Jerusalém. É por isso que a última ceia, né, como é comumente chamado, o último encontro de Jesus com os discípulos no cenáculo mobiliado, onde instituiu a Santa Ceia, ali você observa então que ele chama-os para celebrar a Páscoa. É esse jantar aqui que Êxodo 12 faz referência e que ele faz com os seus amigos, com os seus discípulos. Então a morte de Cristo na Páscoa não é apenas um símbolo, não foi apenas uma coincidência de datas, foi um projeto, um propósito de Deus para nos mostrar a relevância do cumprimento cabal da instituição pascual que se consuma em Cristo. Cristo não veio apenas para morrer na Páscoa como uma data especial, mas sendo ele o próprio Cordeiro agora que imolado mancha-nos com o seu sangue, entre aspas, para nos purificar e de uma vez por todas nos livrar do destruidor, como aqui a referência do anjo da morte, e nos tira então dessa égide de condenação, de inferno, para nos transportar para o reino da sua maravilhosa luz. Então, a morte de Cristo na Páscoa é mais que um símbolo,
No entanto, meus irmãos, a relação do nosso Senhor com a Páscoa, além de representar um confronto de Deus com o mundo, como vimos na semana passada, também esse ritual da Páscoa foi estabelecido de forma a apresentar Jesus e a sua obra ao povo de Deus. Então observe que cada um desses elementos, e a gente vai ver isso com calma agora pela manhã, comunicam algo sobre esta libertação e sobretudo comunicam algo sobre Cristo. O tema central sempre das nossas lições é isto: demonstrar a você como que Cristo está presente em todos os elementos das festas de Israel. Essa revista tem esse objetivo: mostrar Jesus nas festas de Israel, porque Ele está lá, e a gente não está aqui forçando a barra, sabe? Você vai ver por A mais B, na palavra de Deus, como que Jesus está aí representado nestas importantes festas judaicas. Então é esse o nosso objetivo, o nosso plano da lição de hoje, a lição de número 4, identificar a apresentação de Cristo Jesus ao povo de Deus, ou ao crente, aqueles que creram, não é? Crente não é só no Novo Testamento, não. No Antigo Testamento tem crente também. São os que creram, os que foram pela fé justificados, como nós temos sido. Então, irmãos, em primeiro lugar, nós podemos observar que há uma descrição desse ritual. O ritual da Páscoa não foi uma coisa feita de qualquer forma, teve todo um padrão, uma apresentação registrada aí no texto de Êxodo capítulo 12. Além de celebrar a libertação da escravidão, a Páscoa anuncia também simbolicamente o que é preciso para escapar do juízo divino. E o capítulo 12 vai descrevendo coisas para que o povo de Israel, ou o povo hebreu, melhor dizendo assim, pois ainda não era uma nação, eram apenas os descendentes de Jacó que teve seu nome mudado para Israel. Se você não sabia disso, né? O povo de Israel é por isso, porque eram os descendentes de Jacó, que foi chamado Israel pelo Senhor. Então, o povo de Jacó, o povo de Israel, foi ali protegido, blindado na 10ª praga, pelo ritual que Deus determinou a Moisés e a Arão, que qual era? Selecionar o cordeiro, não é? Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família, e tinha que convidar os vizinhos, e eles iam celebrar ali. Tem gente que pensa que eles só mataram o cordeiro, aspergiram o sangue. Não, eles fizeram uma janta, mas foi uma janta. Para quê? Porque eles iam passar agora momentos penosos na sua caminhada até o Mar Vermelho e posteriormente no deserto até Canaã. Isso durou aí cerca de 40 anos, como nós temos acesso no registro bíblico. E então essa refeição última foi uma preocupação também que Deus teve para dar sustância ao seu povo para essa caminhada que não seria fácil. Então observe que eles preparam o animal para se deleitarem nele, com o seu sangue aspergem, não é? Nos umbrais da porta e nas vergas das portas, como diz aqui o texto, para então se encontrarem salvos desta última praga, desse último sinal de Deus, que foi a tomada da vida dos primogênitos. E eu disse isso aqui na semana passada, para que a gente reflita sobre isso. Você saberia me dizer com certeza se todos os filhos primogênitos dos hebreus foram resgatados, foram poupados nessa noite? Não. Por quê, Nilton? Porque nem todos criam em Deus. Alguns deles não tinham aquela fé que os outros tinham. E não colocaram o símbolo lá nas pedras. Esses que não colocaram, apesar de serem judeus, os que colocaram, apesar de serem judeus, como não colocaram o símbolo do cordeiro, que era o sangue, ainda assim foram mortos pelo anjo da morte. Muito bem, então não teve essa colher de chá, não é? No linguajar popular, né? Passada de pano, né? Ou a passada de mão na cabeça, como o presbítero Santos fez o sinal ali. Não teve. O anjo passou, o destruidor, aqui referido no Êxodo 12, passou. Hebreu que tivesse ali, quem não obedeceu a este comando divino para a proteção, não foi poupado, teve a sua vida retirada, exatamente pelo fato de não ter crido na aliança protetiva que Deus
destinou ali neste comando da mancha de sangue nas portas. Observe que da mesma forma nós hoje temos esta proteção, temos essa blindagem espiritual pelo sangue do Cordeiro, e nele também nos alimentamos, da mesma forma como nossos irmãos do passado, pois o que fazemos aqui mensalmente, agora até com mais frequência vamos ter na nossa igreja, alguns meses teremos 2 celebrações de Santa Ceia. O que acontece? Nós comemos do pão e bebemos do vinho. Cremos, não é, como presbiterianos reformados, que continua sendo pão, continua sendo vinho, mas a presença de Cristo, segundo o pensamento calvinista, segundo o pensamento reformado, é real, diferente dos que pensam que é apenas simbólica. Cristo está presente, é como cantamos nos hinos e em todas as músicas separadas para esse momento da comunhão, né? Disposta à mesa, ó Salvador, estás presente aqui. Nós cremos, meus irmãos, que o vinho continua sendo vinho, que o pão continua sendo pão, mas estes elementos são para nós meios de graça e santificação, porque o próprio Cristo está entre nós, nos ministrando nesse momento, quando nós comungamos do seu sangue e do seu corpo, ou vice-versa. Então, da mesma forma como o povo hebreu do Antigo Testamento comeu do Cordeiro, né, se alimentou dele, e depois com o seu sangue se protegeu, conforme o comando que Deus dá aqui a Arão e Moisés, também nós temos da sua parte proteção e alimento. Pode passar, meu irmão? Nós observamos então, meus irmãos, que a noite do dia 14 do mês de Abib, que foi aí considerado o primeiro mês do calendário judaico, que era lunar, do luar, com H no final, foi a noite da libertação. Uma coisa que é interessante é que nas nossas pesquisas, para tirar essa dúvida antes de alguém perguntar eventualmente, né, esse mês não existe mais. Se você pesquisar hoje no calendário judaico, não existe mais esse mês de Abib, porque observa a cronologia das coisas. Aqui o povo estava no Egito e estava saindo de lá para uma libertação que Deus promoveu no meio do seu povo. Só que depois disso eles ainda tiveram outros cativeiros, como por exemplo na Pérsia, também na Babilônia e também na Assíria, para não citar também os macedônios e depois os romanos. Finalmente, e a história do povo judeu nos demonstra que foi um povo de muitos cativeiros pela sua própria desobediência e dureza de coração. Mas veja só, então esse calendário ali era uma observação ainda pouco influenciada pelas culturas pagãs. Lá na frente o calendário judaico mudou completamente, já não tinha nem mais mês de Abib, como estava aí, que era o primeiro mês onde se celebraria a Páscoa, ou Pessá judaico. Por quê? Porque eles já foram sendo influenciados, especialmente na Babilônia, onde beberam de muitas influências pagãs, influências que contrariavam as Sagradas Escrituras. Isso você vai ver muito claramente, só para você se despertar, ficar intrigado e depois ler na sua casa e correr atrás. Você vai ver muito claramente isso nas denúncias que Esdras e Neemias fazem nos seus livros, onde eles já queriam fazer casamentos mistos, não estavam mais obedecendo os comandos para a celebração dessas festas, também não estavam mais tendo nenhum tipo de cuidado com o templo ou a reconstrução dos muros. Então tudo isso você vai observar nesses 2 livros, quando o povo volta do cativeiro para Jerusalém, para o reino do sul, né? Mais precisamente o reino de Judá, e ali eles já esqueciam-se desses comandos relacionados aos rituais do povo de Deus, que eram para a sua própria bênção. Então o dia 14 aí vai ser registrado como a noite da libertação. Por isso, nesta data, durante todos os anos posteriores, Israel deveria celebrar a Páscoa. Mas na verdade, os preparativos dessa festa começavam muito tempo antes. Eles tinham que preparar tudo antes, com antecipação, com antecedência. Então, você nota que o primeiro passo para separar isso está todo aqui nesse texto. Todos os passos, na realidade, desse capítulo 12 de Êxodo. Então, o primeiro passo era o quê? Vamos ler todos juntos? Selecionar o cordeiro. O verso 5 diz o quê? O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Então o cabrito ali era aceito também nessa perspectiva, foi uma preocupação que Deus teve, segundo as minhas pesquisas, para que não privasse ninguém
ou não desse desculpa para que ninguém dissesse assim: ah, eu não posso participar então. Por quê? Porque eu não tenho cordeiro, eu só crio cabra. Então Deus falou: não tem problema, pode ser cabrito também. Agora não venha com bode também, que aí já quer, né, abusar. Então, cabrito ou um cordeiro. Mas o cordeiro, veja só, ele era o primaz, era o principal. Como se o cabrito funcionasse aqui, segundo John Setema, quando escreve sobre essa questão do relacionamento de Jesus com as festas de Israel, ele vai dizer que o cordeiro era o principal animal reservado para essa celebração. E a grande maioria dos hebreus usava o cordeiro. Só usavam os cabritos aqueles que realmente, subsidiariamente, não tendo outra alternativa, não tinham o animal cordeiro para usar nessa celebração. Então o primeiro passo dessa descrição era selecionar o cordeiro. Ainda tinha um segundo passo, que era checar se os membros da família eram suficientes, pois não poderiam haver sobras. O versículo 4 diz o quê? Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Tem um princípio muito interessante aqui, dois, aliás. O primeiro é que nós temos uma impressão de que o cordeiro é um animal pequenininho, né? Porque a gente tem essa ligação muito infantil, né? O cordeirinho, essa coisa diminutiva. O cordeiro é um animal com muita carne. Eu não sei quem já teve oportunidade aqui entre os nossos irmãos de comer uma carne de cordeiro, né? É uma carne até considerada exótica e pouco encontrada. Você não encontra com tanta facilidade assim no supermercado, na feira. Então você tem que procurar um pouco com paciência. E você encontra, certamente, na nossa região tem aqui. Mas quem já foi numa churrascaria ou então numa localidade onde há essa cultura da alimentação do cordeiro, você observa que é um animal com uma carne farta. Ele tem uma carne que propicia alimentar mais que uma família. E o interessante é que Deus se preocupa, inclusive, com a assistência e a comunhão entre a vizinhança. Ele coloca este princípio aqui do não desperdício, que é a primeira coisa. Lembra lá quando você era criança, que a sua mãe falava para você: olha, está deixando no prato aí, comida é sagrada, né? Não pode desperdiçar, né? Deus não se agrada disso. E aí a gente pensava assim: será mesmo? Será que isso está na Bíblia? Né? Ou isso é ameaça da minha mãe, do meu pai? Mas está na Bíblia, sim, é verdade, né? Deus não se alegra de desperdício. É como se estivéssemos negligenciando o alimento que da sua bondosa mão nós recebemos. E aqui, especialmente este, muito mais do que os outros, porque era um alimento ali consagrado para uma finalidade redentora daquelas famílias. Deus não queria que ninguém passasse ali, dentre o seu povo, passasse desapercebido desta bênção. Então ele determina, para que não sobre, para que não se desperdice, para que você não aqui esteja se deleitando em jogar metade de um cordeiro no lixo, e a família do lado está passando necessidade, porque só teve um cabritinho lá, como nós vimos aqui nessa possibilidade que Deus também deu aqui como hipótese. Então ele diz: procure, se a família for pequena, procure o vizinho mais próximo, convide ele, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. E aí então há uma checagem. Deus, ele se preocupou também aqui na questão da instituição da Páscoa, para que não houvesse desperdício, em primeiro lugar, e em segundo, para que também fossem abençoadas outras vidas por meio da nossa. Quando fazemos um link, meus irmãos, disto com a nossa vivência do Cordeiro na nova aliança, também nós somos convidados por Cristo a fazer o quê? Compartilhar do Cordeiro com outros. Nós não somos chamados para pegar o Cordeiro, assar no forno, enfeitá-lo com as ervas, como aqui o texto nos orienta, e os molhos, e ficar só para a gente. Sabe por quê? Porque você não tem condições, pela tua natureza finita, carnal, humana e mortal, por hora, de se alimentar completamente dele. O fato é que ele é a fonte da água que jorra para a vida eterna e não se esgota, não tem fim. Você vai beber dele, você vai se alimentar dele, e se alimentar com toda a sede ao pote, com toda a ânsia, com toda a fome, e não vai esgotar, não acaba.
Por isso, para que não haja desperdício, entre aspas, né? Obviamente que não se enquadra aqui esse senso literal do desperdício, pois estamos falando de uma coisa infinita, que é o Senhor Jesus. Mas ainda assim, tenha por base esse princípio: divida o alimento, compartilhe, porque nós na Nova Aliança somos conclamados a também chamarmos nossos vizinhos para sentarem-se à mesa conosco, partilhando do Cordeiro. Nós somos conclamados a chamarmos os vizinhos, chamarmos os moradores de uma casa, as pessoas que estão sedentas, estão tendo a sua fome, não é, como opressão do corpo, para que sejam também, no ponto de vista espiritual, alimentadas conosco, na nossa presença. O terceiro passo, você observa ainda que na tarde do dia 14, como já falamos, né, de Abib, era sacrificado então, e comia-se o cordeiro assado com ervas amargas e pães asmos. É o que está nos versos de 7 até o verso número 10. Então eles depois voltavam para suas casas. Primeiro eles separavam o cordeiro. Então é esse passo a passo. Primeiro eles separavam o cordeiro. Ia lá vamos dizer assim, no curral, onde eles cuidavam dos animais, no espaço adequado, nos seus próprios terrenos, ou um espaço em apartado, segundo a geografia ali, a realidade do povo. Lembrem sempre que eles eram escravos, então não tinham suntuosas mansões, fazendas, aras, não era nada disso. Eram coisas simples, muito humildes mesmo. E ali eles cuidavam dos seus animais. Sempre foi um povo agricultor, um povo pecuarista, que cuidava de animais e também da plantação, não é? Então eles iam lá e separavam o melhor cordeiro, macho, não é? Como está aqui no verso número 5, não é? Sem defeito, ou cabrito, nos mesmos termos. E depois, segundo passo, já separou o animal, vai checar se tem vizinho que vai sentar com você para fazer uma festa só, como eu já falei. E a terceira coisa, agora eles vão preparar o animal no dia 14, então assá-lo com ervas amargas e pães asmos, ou pães sem fermento. Então naquela primeira Páscoa houve uma atividade especial também. Cada família levou, pode passar, uma vasilha de sangue. E para quê? Para identificar perante Deus nos umbrais e nas vergas das portas das suas casas, diante dos egípcios, as casas em que os israelitas fiéis estavam crendo na libertação que o Senhor prometeu através do seu servo Moisés, através de Arão. Então, muitos descreram, como já falamos aqui no início, com a pergunta que foi respondida de maneira sábia pelo nosso irmão Newton, mas muitos também creram e foram ali resgatados pela poderosa mão de Deus. Meus irmãos, somente aqueles que se circuncidassem poderiam participar dessa celebração. Está lá em Êxodo 12, de 43 a 48. Então, de certa forma, houve ali também uma exigência para os homens hebreus que ainda não haviam sido circuncidados, mesmo os adultos, para procederem com esse ritual, que hoje transmite-se para o simbolismo do batismo, não é? O batismo hoje é a circuncisão não de membros, não é? No caso dos homens, das pessoas do sexo masculino, mas é a circuncisão do coração, como Paulo fala aos Gálatas. Essa que é mais importante, no contexto da nova aliança, é a que nos marca, nos sela e nos consagra para sermos distintos ou diferenciados do mundo. Naquele momento, sabia-se que era um judeu, um homem temente ao Senhor e à sua família por correlação, se ele era um homem circuncidado, né? Na cultura antiga, ali da velha aliança. Mas hoje, no contexto de Cristo, a diferença que o testemunho que nós demonstramos ao mundo de que somos separados, de que somos um povo que crê e teme ao Senhor, é justamente o que? A circuncisão do Espírito, a circuncisão da alma, do nosso coração, e que nos muda, nos transforma e regenera, com palavras diferentes do mundo, com atitudes diferentes do mundo, com percepções diferentes do mundo, com um olhar diferenciado sobre as coisas. Como o Senhor Jesus nos conclama de maneira desafiadora, dizendo, não é? Ouvistes o que foi dito,
E ele fala sobre vários elementos da lei, como assassinato, como adultério, como falso juramento, fala também sobre ira, e tudo de uma maneira muito implacável perante os judeus que cobravam apenas as aparências, dizendo que, por exemplo, no tocante ao adultério, o adultério ele só era um pecado quando ele era consumado. Mas Jesus fala: eu porém vos digo, aquele que olhar com desejo impuro para a mulher que não é sua, já adulterou. Olha a régua moral que se eleva drasticamente na pregação de Cristo. Ele nos apresenta um padrão de vida que não é distinguido por elementos externos, mas internos. Ele olha assim: o mundo vai reconhecer que vocês são sal quando vocês salgarem. Ele vai reconhecer que vocês são luz quando nas trevas vocês se destacam. De maneira que? De maneira a refletir e glorificar o nosso Pai que está nos céus. É isso que o texto de Mateus capítulo 5, versos de 13 em diante, vai nos ensinar. A fim de que olhem para vocês, diz ele aos discípulos, e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Depois, meus irmãos, a Páscoa passou a ser celebrada apenas no local que Deus determinou. Primeiro ela foi realizada em Gilgal, né? Depois já da libertação do Êxodo, lá em Josué 5:11, e depois Deus determinou que não seria celebrada a Páscoa nesse efeito de contingência. Deus era muito organizado, gente. Quem pensa que Deus fazia as coisas aleatoriamente, de qualquer jeito? Não, o que importa é para Deus, o que importa é fazer. Não, Deus se preocupava com os detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Ele vai estabelecer a Páscoa na contingência ali de um povo que está saindo do Êxodo, mas já estabelece, vocês não vão ficar assim para sempre não. Agora, depois, já quando eles se estabeleceram como nação, quando eles se organizaram, já tinha um rei, já tinha as tribos, cada um no seu território, dominaram ali como Deus ordenou na conquista da terra prometida. Então ele fala: vocês agora vão celebrar a Páscoa juntos em Jerusalém. Por quê? Por que isso acontecia? Será que alguém sabe responder essa pergunta? Pensa bem, ó. Quando eles entram na terra prometida, cada tribo toma posse de uma parcela daquele território, tá? Era longe, não era um negócio assim tão pertinho não, eram caminhadas de dias. Mas Deus estabelece que a Páscoa, assim como os holocaustos, os sacrifícios de maneira nacional, eram oferecidos em Jerusalém, tá? Como está aí no texto em 2 Reis 23, 21 a 23 e 2 Crônicas 30. Esse primeiro texto, 2 Reis 23, de 21 a 23, vou pedir para o Jonas ler para a gente, e enquanto eu vou perguntar para o Moisés, nosso irmão Moisés: por que você acha, Moisés, que Deus ele determinou que a Páscoa fosse celebrada apenas em Jerusalém, depois que já tomaram posse da terra prometida? Qual é, meu irmão? 2 Reis 23, de 21 a 23. Guarda aí para você responder. Segundo livro de Reis, 23, de 21 a 23. Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa como está desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Até o 23. Corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Ok, então aí nós estamos vendo o contexto aí da reforma que o rei Josias determinou que ocorresse aí no meio do povo, celebrando a Páscoa que havia sido esquecida. E Moisés, responda essa pergunta para a gente: por que tinha que ser celebrado tudo junto em Jerusalém, na sua opinião? Olha, na minha opinião, na minha humilde opinião, já parto do princípio de que eu não sei assim, por certo a resposta, mas eu creio que o objetivo era fazer com que houvesse uma unidade de todas as tribos ao se encontrarem naquele local em razão daquela data. Pelo menos foi essa a ideia assim que me veio à mente quando da pergunta que tu fizeste, né? Que houvesse ali realmente a reunião das diferentes tribos numa cidade que já apontava, né,
para situações futuras ali, envolvendo a figura de Cristo e tudo mais. Então, creio eu que era essa questão da unidade. Mas posso estar equivocado. Moisés, amanhã nós vamos ter às 22 horas um jogo de futebol e você não pode faltar, porque você chutou de olho fechado e acertou no ângulo. É exatamente por isso, meus irmãos, não é? Brincadeiras à parte, para quebrar um pouco os ânimos, Deus pretendia que houvesse unidade. Também quer jogar, Marquinhos? Microfone para o Marquinhos aqui para fazer um comentário. Então, note, meus irmãos, que Deus se preocupava com isso, porque o povo de Israel era naturalmente hostil, eles eram naturalmente individualistas. As tribos guerreavam entre si, quando eram para ser irmãs. As tribos sobrepujavam-se umas às outras, com conquistas, com méritos, com louros das batalhas, das realizações, do tamanho da fatia da terra. Tudo isso era motivo, e Deus fala assim: não, se eu deixar esses caras celebrarem a Páscoa, cada um no seu territóriozinho, acabou-se. As nações vizinhas, inimigas, vão encontrar sempre um povo dividido, um povo fraco. Então é esse ritual, e olha só, tudo isso tem ligação com quem? Eu estou falando aqui só de história do povo judeu? Não, porque também em Cristo, a nossa Páscoa, nós não somos possibilitados a essa celebração de maneira individualista. Nós somos também conclamados e obrigatoriamente a celebrar esta reunião, esta assembleia solene, tomando do seu sangue, bebendo do seu sangue, tomando do seu corpo, de maneira comunitária, com a unidade do povo. Então tem que celebrar junto. Se você tinha na sua mente essa falsa impressão ou ilusão de que pode celebrar Deus de maneira plena, satisfatória, na sua casa sozinho, esqueça isso. Isso é satânico. Você é conclamado a vir para a casa de Deus, para a Assembleia dos Santos, e aqui desfrutar das delícias que o nosso Pai tem a nos oferecer. Marquinhos, depois Presbítero Santos. Essa questão da localidade em si, que seria Jerusalém, tem um contexto histórico bastante interessante, que antes de ser chamado Jerusalém, lá era Salém, com Abraão, não é? Lá em Gênesis, e tem todo aquele contexto de Melquisedeque, né, que era o rei de Salém, e que ele era, na Bíblia, ele é representado como um tipo de Cristo, né? Então tem todo esse contexto histórico, agrega bastante. É um detalhe pequeno, né, mas que é bastante interessante. O rei de Salém era Melquisedeque, né? Então Melquisedeque, ele também, sendo uma representação de Cristo, como o Marquinhos lembrou aí, ele vai representar também alguém que não tinha genealogia determinada, e Jesus realmente é uma representação, ou melhor, Melquisedeque é uma representação de Jesus, porque ele também não tem uma genealogia estudável. Ele era antes de todas as coisas e continuará sendo depois de tudo. Então ele faz referência a essa localidade também, muito importante. Obrigado, Marquinhos. Presbítero Santos. Eu não sei se os irmãos notaram uma diferença da seleção do cordeiro que aconteceu lá no Egito, e depois, então, ex-Egito, né? Depois que saíram do Egito. Primeiro, lá no Egito, o cordeiro era selecionado pelo ofertante, correto? Sim. E depois que saíram do Egito, quem escolhe esse cordeiro para evitar justamente que levasse ali para o altar o manco, o coxo, o cego, era o sacerdote. E há uma centralização desse sacrifício já no templo. Eu acho que esclarece muito esse diferencial. Sim. Muito obrigado, meu irmão, pela consideração. Realmente, é o único tipo de ritual religioso, no caso da nova perspectiva da Páscoa, que vai contemplar o próprio cultuado, que é o Senhor. Ele mesmo separa a oferta e dá por nós, para oferecer em nosso favor, dando seu Filho unigênito, Cristo Jesus. Nenhuma outra vertente religiosa apresenta essa ideia, essa concepção de graça. Isso é graça.
sem merecermos, sem termos condição, Ele faz o papel que era nosso, né? Para que não deixasse nenhum tipo de possibilidade de nos desprendermos dessa bênção. É como alguém costuma sempre dizer nesse embate sobre a doutrina da perseverança dos santos, que é uma doutrina reformada calvinista, e que crê que dos santos nenhum se perderá. Aquele que uma vez é salvo para sempre. Isso não significa que você vai viver para dar ocasião ao pecado, muito pelo contrário. Se você vive para dar ocasião ao pecado, você não é salvo. Pronto. Entendeu? Agora, se você vive de maneira condigna com essa palavra, então de fato você vai perseverar até o fim. Isso é uma promessa dele. Das ovelhas que me foram dadas, está lá em João capítulo 10, nenhuma será arrebatada da minha mão. Então, interessante notar isso realmente, porque em Cristo nós temos essa oferta que Ele mesmo nos dá. Então, queridos, observe, vai passar aí, a gente tem que voltar lá para o slide da apresentação, vai no, aí vai, não? Dá uma força aí, e aí exatamente o próximo slide vai tratar sobre essa questão da separação, como o presbítero Santos ia mencionando, para vermos então a importância de cada passo desse ritual no contexto, meus irmãos, da apresentação que Cristo nos concede. Nos tempos de Jesus, houveram acréscimos a essas tradições, como por exemplo, nós observamos que não mais os pais de família iam separar, como o presbítero Santos acabou de mencionar aqui para a gente, mas os sacerdotes do templo eram quem procediam o exame. É por isso que muitos passaram a comprar animais certificados, porque o pai de família, no contexto patriarcal ali, ainda na realidade dos hebreus quando saíram do Egito, era de ir lá, era uma coisa pessoal, era muito mais importante. Agora não, ficou mais mercadológico. Eles iam lá, e como os sacerdotes tinham que fazer um crivo, e muitas das vezes, por sua própria limitação pessoal, ele negava alguns animais que eram trazidos. A pessoa, bom, para não ter essa perda de tempo de sair lá da minha tribo com um animal, chegar lá na porta do templo e falar assim, não, esse aqui eu não vou aceitar, então deixa eu comprar logo o que eles oferecem, né? Que já é certificado, já tem, né? Olha só, é por isso que Jesus, quando chega lá no Novo Testamento, vai se deparar com os vendilhões do templo, os mercadores da fé, pessoas vendendo já um sacrifício encaixotado, prontinho, não é? Encomendado. A pessoa não tinha relação nenhuma com aquele animal, ela não estava se desprendendo de nada, ela dava algumas moedas, pegava o sacrifício, oferecia, cumpria minha tarefa e foi para casa. Nem lembrava mais depois, não tinha relacionamento. É diferente de você pegar o seu animal, que você cuidou, que você nutriu, alimentou para ficar gordinho, para ficar vistoso, e lá e Senhor, agora eu vou imolar esse animal, é o melhor que eu tenho para ti. Não tem significado nenhum. As pessoas hoje estão também caminhando por uma vertente desse tipo nas igrejas contemporâneas. Você não precisa nutrir uma vida de renúncia, você não precisa viver a sua vida abandonando o pecado, basta você ir lá comprar um envelope da promessa do perdão dos pecados, as indulgências modernas, e você está salvo, está tudo certo. Compre a água do Jordão, do apóstolo e do bispo fulano, e pronto, está tudo resolvido. Então, a compra da salvação é uma realidade não apenas daquele tempo, também nos dias de hoje. Então, nós podemos observar ainda, meus irmãos, que há uma questão do sangue também que não era levada para as casas. Pode passar. O sangue era derramado na base do altar, e eles cantavam os salmos de número 113 a 118, alugando tendas, salões para grupos comerem a Páscoa. Assim, foram também tradições sendo acrescentadas à celebração do Pessá, lá de Êxodo 12. Pode passar. 4 taças de vinhos eram ingeridas para simbolizar 4 percepções de Deus no contexto da Páscoa. A primeira era a bênção, a segunda era a ira, a terceira era a redenção e a quarta era reino, como John Sitema vai nos apresentar no seu livro. Então, esse sangue derramado, o aluguel de tendas, também são coisas que você vai observar lá no Novo Testamento. Lembra quando Jesus determina, né, os seus discípulos vão até ao centro da cidade e vão encontrar um homem com essas características lá, ele vos apresentará um espaçoso cenáculo, né? Então, olha só, já era a realidade do tempo de Jesus, do aluguel de tendas, de espaços. Então, irmãos, em primeiro lugar,
nós observamos essa descrição do ritual. Mas em segundo lugar, nós observamos e precisamos lembrar de Jesus como sendo o Cordeiro de Deus. Cada passo desse ritual descrito aí, ou prescrito para a celebração da Páscoa, foi preparado cuidadosamente para revelar a Israel e a todos os verdadeiros crentes a pessoa e a obra de Cristo em prol da nossa redenção. E é exatamente sobre este que se deu pela nossa redenção que nós vamos observar agora, Jesus como Cordeiro de Deus. Note, em primeiro lugar, que você, assim como na preparação da Páscoa, também Cristo foi separado e escolhido pelo próprio Deus, que foi o que o presbítero Santos colocou aqui. Eu queria convidar a sua atenção para o texto de Isaías 42, verso de número 1. Isaías, capítulo 42, verso de número 1. E diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Então, a quem eu sustenho, o meu servo, o servo do Senhor, aqui na referência profética do Messias, de Cristo. Então, ele foi escolhido pelo próprio Deus. Em Apocalipse, vemos também que ele é o Cordeiro sacrificado antes da fundação do mundo. Ele foi escolhido, não somos nós que escolhemos a ele, mas ele que escolhe a nós. E também ele próprio não se auto-escolheu para essa função, mas Deus, o Pai, o selecionou para essa tarefa redentora. Pode passar, meu irmão. João Batista, como último dos profetas, apontava para essa verdade, como está lá em João 1,29. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo, está chegando. E quando Jesus chega até ele para se batizar, então João Batista, diante dos seus discípulos, aponta para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o último profeta, aquele que veio para preparar o caminho para a completude, para a finalização desse processo que se completa em Cristo. Pode passar, meu irmão. Nós observamos então, meus irmãos, que não há dúvida de que em toda a humanidade não há ninguém como Jesus, nunca houve nem haverá, apto para saldar a nossa dívida de pecado e nos resgatar definitivamente. Por isso, cantamos que Ele dos milhares é o nosso escolhido, como cantamos aqui no início do nosso devocional, não é? Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Jesus não foi um plano B, nunca foi. Há teólogos que falham nessa interpretação de pensar que Deus tinha um plano desde o início para que Adão e Eva vivessem por toda a eternidade no paraíso sem pecado. Deus sempre soube o que ia acontecer, ele nunca foi pego de surpresa. Aí você vai me perguntar, mas por que ele deixou isso acontecer? Exatamente para que o nome de Cristo fosse glorificado. O propósito da história gira em torno de ser exaltado o nome do Filho. Imagina isso. Paulo ele faz essas reflexões teológicas em Romanos e fica num estado de êxtase, pensando assim: que Deus maravilhoso. Enquanto você pode pensar que é injusto, enquanto você pode pensar que Deus foi pego de surpresa, que Deus foi surpreendido com os acontecimentos do Éden, Paulo ele nos convida a pensar numa ótica diferente. Nada disso pegou Deus de surpresa, nada disso surpreendeu o Todo-Poderoso. Mas antes, tudo isso concorre para a glória do seu próprio nome, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A gente não consegue, meus irmãos, hoje, mesmo com majorada fé, mesmo com profunda devoção a essa palavra, você não consegue alcançar, porque os seus pensamentos são mais altos que os nossos, os seus caminhos são outros, são perfeitos, são santos, são justos, são retos. E nós, nessa nossa finitude, nessa nossa limitação, apenas podemos nos quedar em dizer a Ele: seja louvado o teu nome. O Senhor governa a história. Jesus é o Cordeiro de Deus, escolhido a dedo, separado especificamente, não como um acidente de percurso, mas como projeto de Deus para a redenção de todo aquele que crê, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. E em terceiro e último lugar, meus irmãos,
nós podemos observar que Jesus, ele não é apenas o cordeiro escolhido, mas é também o cordeiro sem defeito. Ser escolhido não era o único requisito para ser o cordeiro da Páscoa. Lembra lá? Vamos de novo para Êxodo 12, verso 5. O cordeiro será sem defeito. Macho de 1 ano podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Então a primeira etapa lá da Páscoa, do ritual judaico mesmo em Israel, dos hebreus, era separar o cordeiro. Deus fez isso por nós, de maneira perfeita, de maneira eficaz. Mas isso não era o único passo. Ele não escolheu qualquer um. Essa é a reflexão que nós temos que ter sobre a ligação de Jesus com a Páscoa. Ele não é apenas um cordeiro, ele é o cordeiro. Ele não é apenas qualquer cordeiro, ele é o cordeiro perfeito, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e, portanto, foi anunciado, como lá vemos também em Lucas 1,35, como aquele que seria santo. Vamos ver lá em Lucas 1, verso 35, no anúncio a Maria sobre o nascimento do Salvador. Lucas capítulo 1, verso de número 5, o que diz a palavra de Deus para nós? Diz assim, nos dias... Lucas capítulo 1, 35, perdão, como está aí na tela. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus, ele é inteiramente homem, foi inteiramente homem, 100%, mas também é 100% Deus. E ele, por isso, era perfeito, santo como o Pai é santo. Então, esse cordeiro era sem defeito algum. Era o melhor que havia para nos ser dado. Foi a melhor de todas as ofertas, a mais perfeita, a mais completa, a mais apresentável, a mais completa, a mais plena de perfeição. Porque Ele é a expressão exata do ser de Deus. A plenitude do ser de Deus viu-se de uma maneira miraculosa, representada de maneira carnal em Cristo. É a referência que nós temos da melhor humanidade e também da aproximação perfeita dessa união que ele tinha com o Pai na sua natureza também divina. Ele não precisava ser batizado, por quê? Porque era um cordeiro sem defeito, né? Ele não precisava, mas por que foi? Vamos ver lá em Mateus 3, 14 e também 15, vou pedir para Marta ler para a gente, Mateus capítulo 3, 14 e 15. Mateus capítulo 3, 14 e 15. Por que ele teve que ser batizado? Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Então veja, João Batista tinha plena consciência de que Jesus, ele não era passível desse tipo de batismo, que é o batismo de arrependimento. Era passivo do batismo de arrependimento quem cometeu pecado. É uma inferência lógica. Quem pecou se arrepende. Jesus pecou? Não. Jesus não cometeu pecado algum. Ele precisava ser batizado? Sim ou não? Não. Mas foi batizado, sabe para quê? Porque ele não pecou, mas sobre si seriam postas todas as condenações nossas. Nós pecamos e por isso ele se batizou. Ele foi batizado por João, seu primo, para que então fosse considerado justo perante o Pai e apto para esta redenção, para este sacrifício pleno em nosso favor. Ele era cordeiro sem defeito, porque em todos os momentos que tentaram trazer uma casca de banana ali, para que ele caísse em contradição, não conseguiram. Aqui você vai lá em Lucas 20, versos 20 e 26. Veja aí comigo na sua Bíblia, Lucas capítulo 20, versos 20 e depois o 26. Diz assim a palavra de Deus: observando-o, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem
se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Verso 26. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e admirados da sua resposta, calaram-se. Quando ele diz, não é? Qual é a esfinge que está na moeda? E então as pessoas dizem, de César. Então dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que é de César? A moedinha. Olha só como é que Jesus, de maneira tão sábia, não é? Ele desterra os seus ouvintes com uma palavra que não poderia ser usada para lhe incriminar, e ao mesmo tempo mostrava que César não era nada, porque ele fala, o que é de César? A moeda. Então dá para ele. E o que é de Deus? Tudo. E aí, tem como devolver para Deus? Tudo. É impossível. Na realidade, quando nós ofertamos ao Senhor, das suas próprias mãos nós o damos, porque Ele que criou todas as coisas. A Ele pertence a terra, o mundo e os que nele habitam. É o que está no livro de Salmos, no capítulo 24. Então veja, meus irmãos, nem mesmo em contradição alguma nas suas palavras e ensinamentos, Jesus foi encontrado, porque era o Cordeiro sem defeito, perfeito, eficazmente apresentado como o nosso Mestre. E finalmente, nele não há motivo algum de tropeço. Mateus capítulo 11, verso de número 6. Veja comigo o que diz esse texto da palavra do Senhor. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, os cegos veem, no verso anterior diz, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Por quê? Porque não há. Você pode se esforçar e você pode até especular, encontrar falácias, mentiras. E hoje, com a difusão da informação na internet, é muito comum encontrarmos afirmações inverídicas, tanto históricas quanto teologicamente relacionadas a Jesus. Que Jesus casou com Maria Madalena, que Jesus isso e aquilo, mas sem nenhum tipo de subsídio. O que nós temos de muito maior em evidências, tanto históricas quanto bíblicas, são de que ele está isento de qualquer tipo de pecado, porque foi o perfeito Cordeiro, oferecido como sacrifício derramado em nosso favor para nos resgatar de uma vez por todas. Não há nele tropeço. Bem-aventurado quem crê nisso, porque é a verdade, e a verdade é que nos liberta, como está no Evangelho de João capítulo 8. Então, meus irmãos, nós ainda identificamos em último lugar o sangue do Cordeiro como um aspecto muito importante desse festejo, dessa celebração da festa pascual. O principal aspecto relacionado com o sangue de Jesus em relação à Páscoa é a redenção. O sangue dele não foi derramado apenas para expiação. E entenda comigo, por que isso acontece? Se fosse só para expiar pecados, no próximo que eu cometesse de novo, eu ia ter que estar também sacrificando de novo. E aí Jesus ia ter que estar morrendo várias vezes. E por isso que a expiação é o primeiro efeito do sangue, mas o segundo é a redenção, porque ele nos redime, coloca no nosso saldo um crédito tão grande que você agora, embora peque, quando se arrepende, é por ele purificado e também perdoado. É o que está lá em Hebreus capítulo 9, versos número 22, que eu pedi para a irmã Cláudia Salles ler para a gente. Hebreus capítulo 9, verso 22, fala sobre esse aspecto do sangue de Cristo. Hebreus 9, 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, redenção ou remissão são características, ou é o principal aspecto relacionado ao sangue de Cristo. Você vai notar também que o sangue livrou os hebreus na visita do destruidor, do anjo da morte, na
no 10º sinal, ou 10ª praga ali no Egito. Enquanto na nossa realidade o sangue de Cristo nos livra também do destruidor, só que não daquele que passou uma noite, mas daquela destruição ou daquela ira que será vindoura por toda a eternidade para aqueles que não forem limpos dos seus pecados por esse sangue. Lá em 1 Tessalonicenses 1, verso de número 10, Paulo fala a esse respeito aos irmãos da igreja de Tessalônica. Veja comigo, 1 Tessalonicenses 1, verso 10, e para aguardardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. É ele que nos livra, nos tira do caminho de juízo, nos tira do caminho de inferno, nos tira do caminho do lamento eterno, do choro, do ranger de dentes, e nos coloca em estado de perdão, em estado de comunhão com o Pai, em estado de salvação e de vida eterna. Lá na primeira carta de João, capítulo 1, verso 7, nós vemos também essa realidade de livramento que o sangue de Cristo nos proporciona. 1 João 1, verso 7, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, nos fazendo limpos. E em Apocalipse 1, verso de número 5, você vê ainda também, na perspectiva de João, na ilha de Pátimos, quando recebe a revelação das últimas coisas, o seguinte, Apocalipse 1, verso 5, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos dias da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. O sangue que livrou naquela noite ali no Egito, os primogênitos, para agora no Cordeiro perfeito, sem mácula, escolhido pelo próprio Deus, livra-nos não apenas uma noite, e não livra apenas os primogênitos, como livra a nossa geração, livra a nossa descendência, livra a todo aquele que crê. Essa é a característica do sangue de Cristo Jesus. O sangue também se relaciona, meus irmãos, como está em Hebreus 13:2, com a santificação. Até os textos que nós já lemos já nos mostravam isso, pois o sangue de Cristo nos promove purificação de pecados, e quando você está limpo, portanto, você está em estado de santidade. Estar em santidade, querido, eu quero que você entenda isso comigo, não significa que você tem que fazer alguma coisa todo dia para abandonar um pecado, e quando você falha nisso, você se constrange, você se lamenta, você fica consternado, mas não é você que promove santidade, é Cristo. É Cristo que com o seu sangue te limpa, é Cristo que com o teu sangue, com o seu próprio sangue, nos lava e nos torna santos, quando Ele diz para nós, numa exigência, sede santos, porque eu também sou santo, como vosso Pai Celeste o é. Ele não está colocando um peso na tua costa, Ele está dizendo, venha a mim, descanse em mim, busque a mim, porque quem é que nos torna santos? É Ele. Você não tem essa possibilidade, nem que quisesse, de tornar-se santo a ti mesmo, pois é o Espírito Santo de Deus que precisamente trabalha na sua missão de consolador, que é transformando a nossa realidade, tirando as nossas vestes impuras e nos concedendo uma nova sorte, colocando anel nos nossos dedos e também sandália nos nossos pés, para que estejamos novamente, depois de uma vida de pecados, não interessa por onde você andou, mas Ele te coloca de novo na sala do Pai, como na parábola do filho perdido, lá de Lucas capítulo 15. O sangue se relaciona com essa santificação. O escritor aos Hebreus fala sobre isso também no capítulo 13 de Hebreus, verso de número 2, Hebreus 13:2, dizendo: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Então, observe que também, nesse contexto aqui, onde o sangue gera em nós uma vida de santificação, também nos coloca diante de uma situação onde nós temos essa possibilidade. Na verdade, o verso número 12, só corrigindo, vamos lá. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo,
pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta, ou do arraial, do contexto ali dos holocaustos cerimoniais judaicos, para santificar o seu povo. Então o sangue de Cristo também nos é como santificação. E finalmente o sangue de Cristo também é a base da responsabilidade dos líderes da igreja. Em Atos 20, verso 28, que eu vou pedir para o nosso irmão Max Júnior ler para a gente, nós vemos essa realidade. Atos 20, verso de número 28. Atos 20, versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, o qual ele comprou com seu próprio sangue. Quando Paulo estava ali em Mileto e fala aos presbíteros de Éfeso, da igreja de Éfeso, então você nota que ele coloca uma responsabilidade àquela liderança, dizendo: atendei por vós e por todo o rebanho. Mas por quê? Porque eles tinham que pastorear a igreja de Deus com essa visão de atender ao rebanho, porque este rebanho não foi conquistado pela pregação deles, esse rebanho não foi reunido pela intrepidez dos presbíteros de Éfeso, ou pelo trabalho do próprio Paulo, dos apóstolos. Não, ele está dizendo para esses presbíteros que a responsabilidade deles é muito grande sobre o rebanho de Deus, porque esse rebanho foi comprado com esse sangue, que é o sangue do Cordeiro, a qual ele comprou com seu próprio sangue, no finalzinho do verso 28. Então o sangue de Cristo, queridos, coloca sobre a liderança uma responsabilidade crucial, para que muitas vezes olhe com o olhar de renúncia, abra mão de muitos sonhos, projetos pessoais, para melhor atender a igreja. Quando você olha muitas vezes para um presbítero da igreja, para um diácono da igreja, para os pastores da igreja, você precisa sempre ter em mente isso. Se são homens fiéis ao Senhor, vão ter erros, vão ter falhas, vão ser limitados, como eu sou, nosso pastor, nossos presbíteros, cada um dos nossos diáconos, não são perfeitos. Não é? Se você não sabia, saiba agora. Não são perfeitos, são homens. Falham, têm suas próprias limitações, suas lutas também contra o pecado, como cada um de nós temos. Mas são homens que devem ter sempre a lembrança sua nas suas orações, pois são homens que abdicam de muita coisa para doarem as suas vidas em prol do avanço da igreja, do crescimento e da edificação dos santos. Então tenha sempre em vista isso. O sangue de Cristo é o padrão ou a memória que nos sempre precisa estar vívida quando pensamos em responsabilidade com uma igreja, com o povo de Deus. Em conclusão, meus irmãos, nós vemos que a ligação de Jesus com a festa da Páscoa vai muito além da data da sua morte, como falamos no início e terminamos lembrando disso novamente. Não é apenas uma coincidência de datas. De tantas outras formas conseguimos observar que a Páscoa foi instituída para nos apresentar a Cristo. E nós temos essa pergunta para a reflexão dos irmãos: será que você tem reconhecido que Jesus foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo? Ou você tem vivido como se esse fato não fizesse a menor diferença na sua vida? Pode passar. Nós queremos orar com os irmãos nesse momento e encerrar com um cântico que nos fala a esse respeito. Jesus como a oferta pelo nosso pecado, a apresentação plena da Páscoa na pretensão que Deus tinha para conosco. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque tantas vezes nós olhamos para essas festas do Antigo Testamento, realizações, sinais que o Senhor promoveu no meio do Teu povo, e somos, Senhor, muitas vezes levados por esse relativismo do dia contemporâneo,